Olá pessoal, então muito bom dia. Nesse dia 16 de junho eu vou dar continuidade aqui às nossas videoaulas aqui do Spring. Eu sinceramente nem sei o que foi que eu mostrei por último para vocês, nem me lembro mais, mas eu vou mostrar então um conteúdo novo aqui para vocês, que é o DAO, certo? A parte modular relacionada à parte de persistência de dados, ou seja, como a gente como a gente vai fazer então para persistir os dados do nosso banco de dados. É claro, né, pessoal, toda aplicação que tu vai criar hoje em dia, tu vai, não existe lá uma aplicação que tu não precisa manipular os dados no banco, certo? Para quem já assistiu às minhas videoaulas de Java, onde a gente usou a parte de SQL puro, então viu o quanto é oneroso você criar uma aplicação em que você precise persistir os dados, então usando lá as linhas SQL puro, né? Quem já assistiu as minhas aulas, por exemplo, de Hibernate, viu o quanto o Hibernate facilita a persistência dos dados. E agora eu vou também aproveitar para mostrar que o Spring também provê essas facilidades de persistência de dados. Então, aqui, conforme a gente está vendo aqui, aqui tem então um módulo que DAO, né, onde a gente pode estar manipulando os dados, então usando, por exemplo, o JDBC Template, que provê alguns mecanismos para facilitar, JDBC, etc. Então, a gente vai usar então agora, pessoal, esse módulo aqui, ó, DAO, né, Spring, JDBC, Transaction, então gerenciamento então de transações usando o Spring. Você vê o quanto é show de bola, ok? Então, para isso, a gente precisa ter um banco de dados, né, uma tabela. Eu vou lá, vou criar, eu vou usar aqui o banco de dados PostgreSQL, tá? Pessoal, eu estou partindo do princípio aqui que vocês já conheçam o banco de dados, né, pessoal? Eu não vou, vou lá instalar o banco e tal aqui, porque já é tranquilo. Eu tenho aqui um banco aqui PostgreSQL. Esse banco aqui eu usei para ensinar, isso aqui eu usei quando estava ensinando, quando eu fiz o curso de Hibernate ainda, certo? Que legal aqui, ó. Nem lembrava mais que eu tinha feito isso aqui. Tudo bem, então eu vou usar aqui um deles mesmo. Deixa eu usar essa tabela pessoa aqui, que tem aqui no, quando eu ensinei a parte de Hibernate. Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou criar um banco de dados aqui, então, específico. Eu vou botar aqui Spring. Banco do Spring. Tá? Banco para ensino do Spring. Só para ficar mais claro aqui para mim o que é que nós vamos estar trabalhando, tá ok? Então ele está criando, já criou aqui o banco de Spring, certo? Então aqui dentro dele eu vou botar um SQL aqui, create, pode ser essa pessoa aqui mesmo, ID, eu vou usar aqui o recurso dele para botar ele como sendo serial, certo? Nome, telefone, cidade, CPF. Tá bom, só isso aqui. Não vou colocar mais que isso. Só isso aqui já tá bom demais, tá? Deixa eu criar ele aqui então. Então, pera aí. O serial. Aí, beleza. Criou aqui. Então, já tem uma tabela pessoa com o nome, telefone, cidade, CPF, tá? Em que a gente vai estar manipulando os dados, tá ok? Deixa eu deixar esse cara aqui. Não vou salvar. Temos aqui já o pessoa aqui com essas informações aqui, tá ok? Então é o seguinte, pessoal, a gente vai estar inserindo esses dados aqui dentro, ok? Então, vamos voltar aqui para o NetBeans. Deixa eu até ver qual foi o último curso que eu ensinei, qual foi o último que eu mostrei aqui para vocês. Foi a validação de dados. Deixa eu ver, será que eu usei o Spring? Perfeito, pessoal. Então Eu agora. usei o NetBeans. Vou fazer esse aqui também. Perfeito, pessoal. Só para. Foi esse aqui que eu ensinei, né? A parte de validação de dados. Ok. Tanto faz, pessoal. A gente pode usar o Eclipse, o NetBeans, isso não vai mudar absolutamente nada, tá? Eu vou fazer aqui, já que estou com ele aberto aqui, vou fazer aqui no próprio NetBeans. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar o nome aqui de banco de dados, JDBC, certo? Pronto, banco de dados JDBC, só para vocês identificar então que aqui a gente vai trabalhando, estará trabalhando com a parte de banco de dados. Eu vou pegar esse cara aqui, vou adicionar a biblioteca do Spring, para a gente estar manipulando aqui o Spring, onde é que tá? Aquele que eu criei, esse cara aqui. E vou copiar então isso daqui que eu tinha feito. Ok?
Só para facilitar mesmo a nossa vida. Beleza, pessoal? Então tá aqui. Eu até vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui, ó, um novo pacote em que eu vou colocar aqui, ó, sem Spring, certo? Então, por exemplo, como que tu faria para tu criar um acesso a dados, até para a gente poder comparar e vocês poderem entender bem, né, as vantagens, os recursos do uso do Spring Framework, tá ok? Então, vamos criar aqui uma classe aqui, sei lá, uma classe aqui eu estou sem Spring, né? Então, uma classe, então, grava sem Spring. Então, uma classe para gravar naquele nosso banco de dados sem utilizar o Spring Framework, tá ok? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Apagar isso aqui tudo. Veja que nós temos aqui um bin aqui. Deixa eu só vou copiar esse cara aqui. Só para me garantir, né, cara? Ok. E agora vamos fazer o seguinte. Não tá, isso aqui não tá incomodando vocês, né? Não, não tá. Vamos iniciar aqui então uma comunicação com o banco de dados, com esse PostgreSQL sem usar o Spring, para depois a gente possa, para que depois a gente possa estar comparando, tá ok? Então deixa eu criar aqui então um string driver, né, em que vai ser o driver que eu vou estar utilizando. Como no meu caso é o PostgreSQL, então é org.postgresql.driver, certo? Também nós temos a nossa URL. Vamos definir aqui a URL. Já vamos colocar ela aqui. Então, qual vai ser a minha URL? Pessoal, deixa eu ver se eu lembro da cabeça, JDBC, se não me engano, eu fiz tanto isso aqui que já meio que decorei já isso aqui. Vai ser no meu localhost, tá? A porta 5432. E agora eu informo o meu banco de dados que nós criamos lá, que é o Banco Spring. Então é Banco Spring. Tá? Vamos criar também aqui uma variável usuário. No meu caso aqui eu criei um PostgreSQL, tá? Aí, pessoal, se você estiver usando um outro banco, obviamente, né? MySQL, Oracle, Firebird, inclusive eu ensinei tudo isso aí nas minhas videoaulas lá de Java EC, então quanto a isso aí a gente não precisa se preocupar, né? Bom, nós vamos fazer uma conexão manual, então eu vou importar aqui, ó, o java.sql.asterisco, né, que ele provém então algumas classes aqui, ó. Deixa eu colocar, eu vejo que ele provém várias classes, Connection, Drive Manager, enfim, várias bibliotecas aqui que possibilitam essa comunicação com o banco de dados. Então hoje eu vou trazer todos eles aqui, ok? Agora vamos trazer o nosso connection, né? Vamos criar um conexão aqui, ok? Vamos também criar um statement. Veja, pessoal, que isso aqui é aquilo que eu já ensinei demasiadamente já. Statement. Vou botar aqui statement. Vamos dar o nome de statement. E também vamos criar o nosso result set. Tá? Que serão necessários então, para a gente comunicar com o banco, armazenar aqui, fazer a ligação e eu poder gravar, tá ok? Então, pessoal, na próxima videoaula eu vou fazer esse exercício simples sem o Spring, para a gente manipular os dados. E depois, na outra videoaula, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, começando a usar os recursos do Spring, para vocês verem o quanto ele vai facilitar, então, a vida do programador. Valeu? Então, pessoal, próxima videoaula eu continuo. Tchau!